Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos tratar de uma polêmica recente que anda repercutindo aqui no YouTube e também nas redes sociais vizinhas, especialmente a rede chinesa vizinha, que é sobre a descriticalização das book redes. Eu tenho visto muito esse termo ultimamente, ou a anti-intelectualidade das book redes, e queria trazer também outros pontos para a discussão que eu acho que são relevantes e que podem conversar com esse tema, que é especialmente a glamorização da literatura, dos livros, o objeto livro, que eu tenho visto especialmente na minha bolha literária. Eu vou tentar separar aqui esse vídeo por tópicos e trazer eles para vocês de uma forma que fique mais claro, porque são várias ideias aqui que eu quero estabelecer no vídeo e trazer para discussão mesmo, então fiquem livres nos comentários para trazer a opinião de vocês, trazer o ponto de vista de vocês também. Bom, o que é esse tema sendo discutido, né? Eu vi bastante vídeo, tanto aqui quanto na rede social vizinha, que fala sobre isso. E as pessoas estão ficando muito preocupadas com o fato de que hoje em dia está se perdendo o senso crítico na leitura, né? A leitura, ela é uma grande forma de entretenimento, eu acho que ninguém discorda desse fato, mas está se falando muito sobre esses livros rasos, sobre essa forma rasa de falar de livros rasos. Então a gente tem resenha, por exemplo, na rede social vizinha, eu fiquei meio chocada quando eu descobri isso, que é resenha silenciosa, por exemplo, só fazendo caras e bocas para um livro, ou reduzindo um livro a um tópico, por exemplo, esse livro aqui fala sobre personagens fortes, ou esse livro aqui fala sobre racismo. Então é um reducionismo, né, do assunto do livro e da profundidade que a literatura traz a simplesmente um tema ou um tópico. Isso tem sido muito frequente. E aqui, para a nossa bolha literária, que eu observo, né, é muito fácil a gente ver isso no tipo de vídeo que é consumido, né? Então, é muito mais fácil você ter vários views, e isso eu posso falar porque eu estou aqui do outro lado da tela, né? É muito mais fácil você ter muitos views num vídeo de book haul ou um vídeo de unboxing do que numa resenha ou numa discussão mais séria relacionada a um livro específico. Sim, isso é muito nítido, eu acho que todo mundo consegue observar isso, não sendo produtor de conteúdo, mas quem é produtor consegue identificar ainda com mais clareza. Então está se falando muito sobre isso e também relacionado ao tipo de livro, né, que hoje está se lendo muito mais esse livro comercial. Eu não acho necessariamente que hoje em dia está se lendo muito mais livros comerciais, eu acho que é muito mais pela era em que nós estamos, que é a era da informação, a gente tem a informação muito mais rápida e muito mais fácil de acessar, mas de fato a gente consegue observar aqui, né, na literatura, na internet, né, nas book redes que a gente chama, que esses livros rasos, livros fáceis, livros que não trazem muita profundidade, não têm muito o que nos ensinar, são os mais cotados, são os mais vendidos, é só você abrir a lista de mais vendidos da Amazon para ter certeza disso, né? O segundo tópico que eu queria levantar em relação a essa discussão, então, é justamente a era em que nós vivemos, a era da informação, a era do algoritmo, especialmente. Então, é muito fácil que você seja bombardeado de informações que você já está consumindo. Então, quando você procura um determinado tipo de livro, a própria rede social vai ficar te mandando o mesmo tipo de livro, os mesmos autores, as mesmas coisas, né? Então, é difícil a gente se desprender um pouco daquilo que efetivamente a gente procura, ou sair da nossa bolha, sair da nossa zona de conforto, por conta do algoritmo, né? E eu vejo muito produtor de conteúdo, inclusive, culpabilizando muito o algoritmo por essa dificuldade da gente trazer livros diferentes, trazer assuntos mais críticos, assuntos mais profundos, justamente por conta do algoritmo. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração e é uma coisa que, se você quer crescer na internet, necessariamente você vai se submeter a ele. E outra coisa que está muito em voga na nossa era da informação, que eu acho relevante de trazer para essa discussão aqui, é isso de tematizar a literatura, não só a literatura, mas toda a arte. Então, não importa se algo é bom ou ruim do ponto de vista objetivo, digamos, né, com critérios objetivos de análise, mas se você fala de um tema X, se você fala de um tema que está muito em voga, ou você coloca personagens de um jeito que está muito em voga, você vai ter mais visibilidade do que se você quiser tratar o assunto de uma forma crítica, efetivamente. É um filme muito interessante que fala sobre esse tema, caso vocês queiram
aprofundar mais nessa coisa da tematização, eu acho que é legal de falar do Ficção Americana, que nesse filme, que é baseado num livro também, um escritor negro, ele começa a ver que o tema, né, da raça dele, do preconceito contra ele, é muito mais em voga do que a literatura em si. Então, ao invés de escrever literatura simplesmente por ser literatura, ele faz um livro bem absurdo, um livro mal escrito, mas que vai tratar desse tema, e ele vai repercutir muito mais do que a sua literatura anterior, que era uma literatura que não se importava com esses temas necessariamente. E não é no sentido de que você não vai falar sobre o assunto, que você não deve falar sobre o assunto. A questão é que existe uma preocupação muito maior com o tema do que com o próprio estilo, com a própria qualidade do que você está fazendo, né? E nesse sentido, eu fico me perguntando se é tão bom que sejam abertos mais e mais clubes do livro, que sejam lidos mais livros só com esse objetivo, ou que sejam discutidos, que tenham mais influenciadores apenas que falem sobre essas coisas e que ficam ligados muito mais ao tema do que outra coisa. Por exemplo, eu já vi influenciador falando que 1984, que é um livro que trata sobre a União Soviética e fala do governo de Stalin, falando que esse livro é sobre mídia, que a gente pode pensar hoje como se fosse a mídia tradicional e tudo mais. E é um reducionismo muito grande e uma falta de conhecimento relacionado ao contexto histórico da obra, a entender a obra e a colocar a obra no seu contexto também. Então isso também me preocupa. Eu acho que existe um reducionismo muito grande hoje nas bookreads, na própria literatura, né? Se a gente pensar no que está sendo publicado, no que está ganhando prêmios ultimamente. Bom, agora chegamos então ao terceiro tópico que eu acho relevante para esse tema, que aí é o outro lado da moeda, né? Então aqui, de um lado, nós temos um monte de influenciador falando dos mesmos livros, livros rasos, esses livros rasos sendo muito vendidos, e essas resenhas de 30 segundos que não ensinam nada, etc. E do outro lado, tem algo que é muito mais próximo da minha bolha, que eu acho que é essa glamorização do livro. A glamorização da literatura e da intelectualidade de uma forma geral, na verdade. Porque existem pessoas que se consideram muito mais inteligentes simplesmente porque leem clássicos, por exemplo. Ou você se coloca num local assim muito maior que os outros e você menospreza quem lê outro tipo de literatura, quem lê livro contemporâneo, e você nunca vai dar abertura para que essas pessoas entrem na sua bolha literária, digamos assim. Tudo é estética, tudo é beleza, tudo tem que ser belo, arrumado, organizado, você tem que ter os melhores equipamentos, a melhor forma de falar, enfim, um Instagram lindíssimo e com aquelas fotos super arrumadinhas, e os livros têm que ser todos arrumadinhos, e você tem que ler os clássicos da lista X e Y, e se alguém aparecer para você com Colin Hoover, você vai massacrar a pessoa e dizer que ela é um lixo porque tá lendo aquilo lá. Então eu acho que são dois extremos, né? E que infelizmente tem pessoas em ambos esses extremos. E quando eu vejo essa bolha, que é a bolha dos clássicos, das pessoas que menosprezam imensamente quem lê contemporâneo, por exemplo, eu vejo que é muito mais difícil de alguém entrar, né, nos clássicos. Então, como que eu, há 5 anos atrás, quando lia Colin Hoover, porque eu vim desse tipo de literatura, se eu visse apenas esse tipo de influenciador, apenas esse tipo de pessoa que massacra quem lê, por que eu entraria no mundo dos clássicos? Por que eu pegaria um livro mais difícil para ler? Por que eu tentaria me desafiar se eu simplesmente sou menosprezada e alguém tá me dizendo que eu sou burra porque eu leio esse tipo de livro, sabe? Então eu acho que esse discurso também é muito perigoso e é um discurso que não acolhe as pessoas, né? É um discurso que acaba sendo elitista, até eu não gosto muito dessa palavra, mas o fato é que é isso. Porque você afasta as pessoas da literatura que é considerada melhor. E sim, é uma literatura melhor. E nisso a gente entra em mais um tópico que é importante da gente colocar nesse assunto. Existe livro bom e existe livro ruim. Eu não acho que possa ter discussão em relação a isso. Um livro ruim não vai se tornar bom simplesmente porque trata aí sobre um tema que você acha legal. Um livro ruim, que é escrito de uma forma ruim, não vai se tornar bom porque você gosta do estilo da autora, porque você gosta do enredo, etc. Existe livro bom e existe livro ruim,
E isso em aspectos objetivos. Mas é claro que existe livro ruim que a gente gosta e existe livro bom que a gente detesta. E tá tudo certo. Porque existem aspectos objetivos e aspectos subjetivos de qualquer arte, eu acho, né? Eu falo aqui da literatura porque é aquela que eu tenho contato. Então, eu acho totalmente normal que existam clássicos, que eu sei que são clássicos porque perduraram no tempo, porque trazem coisas relevantes, porque são lidos e relidos e revisitados muitas vezes, mas enfim, tem livro clássico que eu sei que é bom, mas que eu não gosto, pessoalmente não gosto. E tem livro que é ruim, e livro que a gente sabe que não tá trazendo muita coisa, que não tá te ensinando muita coisa, que é um negócio levinho, que é um negócio bobo até, mas que às vezes é um momento de entretenimento que é necessário. Então, trazer esse assunto também é importante, porque precisamos nos conscientizar de que isso é um fato, que a gente não pode ficar brigando com o fato de que existe livro bom e existe livro ruim. E voltando à questão da era da informação, né? É muito natural que hoje a gente veja muito mais as pessoas lendo coisas ruins ou falando de coisas ruins, porque nós estamos nessa era em que tudo está publicizado, né? Então a gente consegue ver o que os outros estão fazendo, a gente está sendo bombardeado com a vida dos outros o tempo todo nas redes sociais. Mas eu não acho que no passado não existia livro ruim, não existia livro cheio de hot ou livro bobo. Enfim, tinha um monte de livro assim de banca de revista que era assim também. E até livro clássico, que se tornou clássico, né? Que tem coisa obscena, que tem palavrão, etc. Eu não acho que a gente possa fazer também essa redução e dizer que só a nossa era é burra. Nós estamos emburrecendo. Claro que em alguns aspectos, sim, parece estar mais escrachado, assim, nesse ponto, mas eu sempre vou contra também qualquer discurso muito entusiasta dos antigos tempos, ou de achar que é melhor um tempo anterior porque as pessoas não tinham tanto acesso a livros ou tinham acesso a poucos livros. É claro que muita coisa se perdeu nesse meio tempo também. Então eu acho também perigoso criticar apenas, né, essa cultura que vem também muito da sociedade de consumo em que a gente vive. Sim, é muito mais fácil comprar livros, sim, é muito mais fácil ter acesso a um e-book e etc. E tem pontos positivos disso. A gente não pode simplesmente dizer que é ruim e que tornou as pessoas mais burras porque é mais fácil. E aí, tanto na descriticalização, né, desse meio em que a gente vive, quanto na glamorização dessa intelectualidade, que eu acho que são os dois extremos aqui da nossa conversa, né? Eu não gosto de nenhuma forma de culpabilização externa. Então eu acho que a gente sempre deve olhar para aquilo que a gente pode fazer em relação a isso, né? E não simplesmente ficar culpando o capitalismo, ou culpando a esquerda, ou culpando, sei lá, a universidade, porque cada bolha tem essa culpabilização, né? Mas o que nós estamos fazendo para levar os clássicos ou livros mais profundos para as pessoas da outra bolha, né? Ou o que as pessoas que gostam de contemporâneos estão fazendo para levar esses livros para o pessoal da bolha dos clássicos, né? Então, falta também esse diálogo, digamos assim, e essa recepção por parte das pessoas, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado, enquanto produtora de conteúdo de livros, e especialmente de livros clássicos, eu busco simplificar ao máximo aquilo que eu quero passar, ou deixar que o máximo de pessoas possível consiga identificar aquilo que eu esteja falando, consiga se identificar nos livros que eu estou trazendo ou nos temas que eu estou trazendo, e não me colocar numa posição de que, nossa, eu sou muito melhor que você porque eu leio livros clássicos. Se alguém chega com um livro contemporâneo para vocês, nossa, estou lendo aqui um Colin Hoover, qual que é a sua reação? Você ridiculariza a pessoa, diz que ela é um lixo porque tá lendo aquilo, ou você pensa que talvez essa pessoa daqui uns anos possa estar lendo um Jane Austen, por exemplo, ou as Irmãs Brontë, que seja um caminho possível, né? Então eu acho perigoso sempre essa tendência a não recepcionar as pessoas que não estão na nossa bolha, e eu acho que nós temos culpa nisso, né? É claro que o algoritmo, ele faz com que a gente converse com a bolha. Então, necessariamente, eu vou, em alguns momentos aqui, falar mal de livros que estão na outra bolha, porque a minha bolha gosta que eu faça isso. Mas eu acho que a gente tem que lidar com equilíbrio com essas coisas, né? E lidar
com certo respeito também, pelo menos respeito às outras pessoas e ao gosto das outras pessoas. Porque a gente nunca vai trazer pessoas para aquilo que a gente confia, aquilo que a gente gosta, se apenas ficar ridicularizando o outro lado, né? Todo esse assunto, toda essa conversa sempre acaba desembocando no meu principal objetivo enquanto leitora, enquanto produtora de conteúdo também, que é a minha principal bandeira aqui nesse canal e em todas as redes que eu tenho, que é a leitura por prazer. Então, toda leitura tem que ser feita por prazer, né? Enquanto hobby, né? Não estou falando, obviamente, de uma leitura acadêmica, de uma leitura para trabalho. Eu estou falando de uma leitura enquanto hobby, que é a principal leitura que eu faço hoje em dia. Você tem que ler porque você gosta. E você tem que estar ciente que pessoas que não gostam de ler não são necessariamente mais burras que você. Existem pessoas que não gostam de literatura, que não se identificam com literatura, que têm outros hobbies, e nem por isso você é melhor que essas pessoas. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque é só assim que a gente vai trazer mais pessoas para a literatura, ou que a gente vai ensinar as pessoas de alguma forma com a literatura. Não é ridicularizando o outro, não é dizendo que a outra pessoa é pior que nós, simplesmente porque nós lemos, porque essa é uma grande mentira. Então, são sempre essas bandeiras que eu coloco, tanto na minha produção de conteúdo, quanto também na minha leitura, na forma com que eu lido com a literatura, e eu sempre vou defender nesse sentido. E eu acho que quando a gente entra muito nessas críticas, né, e nessa questão, para mim seria muito fácil vir aqui e fazer um vídeo acabando com esses livros rasos e dizer que todo mundo que lê esse tipo de livro raso não tá aprendendo nada, não tá absorvendo nada. Mas o que seria a consequência disso? Eu traria alguém para a literatura falando dessa forma? Então eu vejo com esse viés, assim, esses assuntos. Eu acho que a gente sempre tem que lidar dessa forma para tentar levar a literatura para as pessoas, seja tentando tirar a pessoa do livro raso, que é essa outra bolha, seja também saindo, né, desse salto alto da outra bolha, de que achar que tudo é estética, ou de que você é muito melhor que os outros simplesmente porque lê. Então, para mim é sempre uma questão de equilíbrio, e o meu equilíbrio está sempre em defender a leitura como um prazer, a leitura como um hobby, especialmente a leitura dos clássicos, porque os clássicos sempre têm mais a ensinar por conta aí de todos os anos que eles passaram como clássicos, né? Inclusive é importante trazer esse assunto aqui, que eu não leio só clássicos e que eu busco também furar a minha própria bolha, e eu acho que é sempre importante a gente tentar ler outras coisas além daquelas que todo mundo tá lendo. E é sempre isso, né? Sempre nós temos que fazer as coisas que nós queremos mudar. Nós só vamos mudar o algoritmo, mudar aqui a forma de ver a literatura na internet, se a gente começar por nós mesmos, né? Se nós começarmos a ver outro tipo de vídeo, a ver outro influenciador, a procurar outros livros. Então não adianta a gente ficar só culpabilizando o outro, culpabilizando o algoritmo, o capitalismo, a esquerda, como eu falei. Nós mesmos temos que fazer por nós mesmos, né? A responsabilidade também é nossa, também é sua, e eu acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo, independentemente das nossas opiniões sobre todos esses assuntos que estou trazendo aqui, de que lado você está, em qual bolha você está, a responsabilidade também é sua. Então, pense nisso e pense no que você pode fazer para mudar aquilo que você discorda. É isso, espero que vocês tenham gostado, eu tenha ficado tão confuso assim, é só um pouco de reflexão que eu tive com esses assuntos que eu estou vendo pipocar aqui. Então eu queria trazer alguns pontos de vista diferentes, porque eu acho que eu fujo um pouco do que a maioria das pessoas pensa e fala por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida, comentem a opinião de vocês. Vamos crescer essa discussão, né? De uma forma saudável, obviamente, mas precisamos falar sobre isso. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante também. E até o próximo vídeo.